Bom dia, querido amigo. Você que está me acompanhando nesse momento pelo nosso canal IBE Fortaleza, eu quero agradecer e te enviar um grande abraço. Pedir também que, se for possível, você deixe um like, deixe um comentário, compartilha e dessa maneira você abençoa o nosso canal IBE Fortaleza. Quero também dizer do nosso carinho e gratidão por essa parceria de anos. Muito obrigada. Receba então um grande abraço da pastora Betinha. Nossa reflexão hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do 22 até o 29, que nos diz assim: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Pela primeira vez e única, o Evangelho vai falar dessa festa da dedicação, também chamada de Hanukkah, ou Festa das Luzes. Essa festividade acontecia em meados de dezembro e celebrava a reconstrução do templo e a dedicação a Deus do altar, que aconteceu em 165 a.C. pelo libertador Judas Macabeu. Esse Judas libertou a nação judaica da escravidão imposta pelos generais sucessores de Alexandre Magno. Com várias vitórias militares impressionantes, Judas estabeleceu a independência política de Israel, o que possibilitou que o povo voltasse a cultuar a Deus e a observar a lei, o que antes era proibido e perseguido. Por certo, Judas Macabeu, o herói dessa festa, era o tipo de Messias que os líderes e o povo judeu esperavam que liderasse militarmente a nação. Com essa expectativa de força, poder político e nacionalismo, os judeus continuavam cegos para o Filho de Deus, que se apresentava como um inofensivo pastor de ovelhas e visava a libertação de outra escravidão muito mais profunda e pesada, chamada pecado. Jesus falava, mas a maioria dos judeus não ouvia a sua voz. Eles então cercaram Jesus e o perguntaram: Diga francamente, você é o Cristo? É a pergunta que eles estão fazendo aqui no versículo 24. Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Uma coisa é dizer, outra é acreditar. Quem não quer acreditar em Jesus sempre achará algum motivo para não segui-lo. Jesus então cita suas palavras e suas obras, que dão testemunho. Jesus não precisava convencer com palavras. No capítulo anterior, Jesus aborda a falta de fé, que foi tratada como cegueira. Agora ela está sendo tratada como uma espécie de surdez. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre essas obras, porque Jesus lembrou das palavras e das obras que ele realizara, como eu já citei anteriormente, e ele lhes falara que era o Messias e que os milagres que realizou provavam que sua afirmação era verdadeira. Novamente fez os judeus lembrarem
que ele realizou seus milagres pela autoridade e para a glória do Pai. Ao agir assim, mostrou que era verdadeiramente aquele a quem o Pai enviara ao mundo. Eu fiz aqui uma listinha de alguns milagres que Jesus realizou. E eu gostaria de começar assim, perguntando qual foi a maior obra que Jesus realizou em sua opinião. Pense, onde quer que você esteja me ouvindo nesse momento, por um minuto. Eu penso na ressurreição de Lázaro. Eu penso quando ele encontrou Natanael debaixo da árvore, quando perdoou Pedro e foi ao encontro dele, quando defendeu e elevou as crianças, quando ele foi chamado e ele vai à casa de Levi, que era um cobrador de impostos, também chamado por Mateus, e ele não vai só à casa de Mateus, ele também chama Mateus para fazer parte dos discípulos do grupo apostólico. E eu então estive pensando em todas essas obras que Jesus certamente realizou, que são obras que nós conhecemos, que nós também amamos e que também testemunhamos todas as vezes que nós precisamos continuar confiando no poder e na graça do nosso Jesus. Mas, na minha humilde opinião, a maior de todas as obras que Jesus realizou continua ainda sendo quando ele morreu na cruz do Calvário e ele pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Qual seria então, na sua opinião, a maior obra que Jesus já realizou e a palavra mais impactante que ele também proferiu como testemunho de que ele tinha as palavras do Pai, ele tinha as obras do Pai e ele estava ali enviado pelo Pai? É tanto que Jesus, no versículo 30 do capítulo 10, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. O que eles entenderam que Jesus estava blasfemando, e isso era passivo de morte, era um crime, e eles então olham Jesus agora com mais desconfiança, com mais irritabilidade ainda, e a partir daqui realmente a situação de Jesus vai ficar bem complicada. A relutância deles em redor do Messias provou que não eram as suas ovelhas. Se tivessem sido separados para pertencer a ele, teriam mostrado disposição de crer nele. Jesus vai dizer isso em suas palavras, quando ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pastor aponta para a relação entre o verdadeiro pastor e seu rebanho. Entre eles existe profunda comunhão, sendo que cada animal conhece sua voz e o pastor sabe o nome delas. Ao estalar a língua, o pastor emite um som característico que o animal conhece. Assim, esse trecho sobre o bom pastor nos anima a conhecer aquele que nos conhece, que é exatamente Jesus, o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O texto é muito inspirador, o texto é muito encorajador e o convite é para que continuemos ouvindo a voz do bom pastor, possamos segui-lo e ter segurança nele sempre. Nós o conhecemos, ele também nos conhece e é sempre uma festa a nossa caminhada junta. Que Deus nos abençoe e que seja um dia para ouvir a voz, o testemunho das grandes obras e andarmos tranquilamente em seus braços de amor. É a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Amém.